1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler um texto um pouco longo. Eu não costumo ler textos tão longos assim quando eu vou ministrar, mas para que nós possamos entender melhor a palavra, nós vamos começar aqui do versículo 1 do capítulo 17, pois vamos intercalar alguns textos. Depois que lermos, você sente aí com a sua Bíblia aberta, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1, na versão que eu tenho em mãos, diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saiais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos ler ainda o versículo 16. Chegavam-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Ainda leiamos do versículo 23 a seguir. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que via subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou a Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão ele? O que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão o homem que o ferir. Leiamos ainda o versículo 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. A última leitura, para terminarmos, a partir do versículo 45, diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Amém? Se assente aí com a sua Bíblia aberta.
Glórias a Deus. Como eu disse aqui no princípio, uma leitura longa, porém necessária para nós entendermos o que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer essa noite. Eu acho incrível como textos como esse, que tem bem mais de 2000 anos que foi escrito, falam tão fortemente aos nossos corações até os dias de hoje. É incrível. Como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Os irmãos conhecem muito bem o texto lido, por isso eu não vou demorar muito na explicação do texto, mas vou quase que direto às aplicações práticas para os nossos dias atuais. O Antigo Testamento é sombra do Novo, e a sombra, mesmo que você não saiba com perfeição o que ela está projetando, dá para ter uma noção. Um exemplo, você vê uma sombra de uma árvore, você sabe que aquilo ali é uma sombra de uma árvore. Você não sabe com perfeição a cor das folhas, ou se tem flores ou não, mas você sabe que ela está projetando uma árvore. Você não vai confundir uma sombra de árvore com a sombra de um carro, por exemplo. Da mesma forma, o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo. Algumas coisas se aplicam de maneira diferente, mas os princípios são os mesmos. E assim como Deus formou Israel, porque eu gosto sempre de dizer, eu aprendi na nossa igreja sede lá em Sobradinho uns anos atrás, na Semades, que Deus não escolheu Israel, Deus formou Israel. Israel nem existia, mas Deus, a partir de um homem chamado Abrão e a sua esposa, ele formou aquela nação. Da mesma forma, Deus também formou a igreja. E assim como no Antigo Testamento Israel simbolizava o povo de Deus, hoje na Nova Aliança a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, conforme nós podemos ler em Romanos 2, 28 e 29, entre outros textos. E assim como Israel guerreava literalmente na Antiga Aliança, com espada, com flecha, com cavalaria, com carros de guerra, assim hoje a igreja também, ela está, como foi dito aqui, sempre em guerra, sempre em batalha. Porém, como diz a carta de Paulo à igreja de Éfeso, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 10, a nossa guerra hoje não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E a Bíblia também ainda vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Porém, dito essas coisas, eu quero que vocês, com a sua mente, imaginem a cena, irmão Danilo. De um lado da montanha, o exército filisteu e Golias. De outro lado, o exército de Israel, com Saul na liderança e seu povo. E entre meio os dois, um vale. Se posicionaram para a guerra. E ali chega um homem de quase 3 metros de altura, guerreiro desde a sua mocidade. E aí ele chega e começa a afrontar, começa a proferir mentiras essas vistas no versículo 8, quando ele diz que aquele povo era servo de Saul. Ele disse: não sou eu filisteu, não são vocês servos de Saul? Antes de o povo de Israel ser servo de Saul, eles eram servos de Deus. E o inimigo, ele gosta de tentar confundir a nossa identidade. E ali ele começa a falar mentiras, como no versículo 9, que ele diz que se alguém vencesse ele, o povo filisteu ia servir, e se ele vencesse, o povo de Israel ia servir a outra nação. Você vê que isso é mentira, porque quando o gigante cai, eles não se renderam a servir Israel, eles fugiram, e o povo de Deus perseguiu. Então, meus irmãos, esse cenário que eles estavam ali, de um lado o povo de Israel, do outro lado os inimigos, e ali a Bíblia vai dizer que por 40 dias, de dia e de noite, de dia, de manhã e pela tarde, Golias afrontava o exército de Israel. E eu acho tão interessante, tão atual isso, porque quando você acorda pela manhã e você ouve ou vê
uma notícia ruim ou algo triste, seu emocional fica abalado o dia inteiro. Não é ruim quando você abre ali as redes sociais e você vê que nós perdemos um irmão em Cristo, ou que aconteceu uma tragédia, igual esses dias para trás aqui na nossa cidade, aquele homem que matou algumas pessoas e, segundo as notícias, explodiu a casa e tirou sua própria vida. Não é ruim, você não fica abalado? Da mesma forma era o exército de Israel. Golias chegava lá pela manhã, afrontava. Eu acredito, irmão Daniel, que o povo, na hora que estava quase acalmando, ele chegava lá de tarde com outra pancada, durante 40 dias. E o emocional daquele povo, presbítero Rubens, estava muito abalado. O emocional daquele povo ali estava deixando eles muito preocupados. Porém, o que me chama a atenção disso aqui é porque quando você vai para a psicologia, eles vão dizer que o caráter de uma criança, ele é formado por aquilo que ela vê e por aquilo que ela ouve. E o povo de Israel estava vendo o gigante existia, e estava ouvindo as afrontas do gigante, que também estavam lá. E o que eles estavam vendo, o que eles estavam ouvindo, estavam fazendo com que eles não só se amedrontassem, mas automaticamente perdessem a fé em Deus, esquecessem das promessas. Mas é muito interessante, irmão Marcelo, que Davi chega lá, como se diz no ditado nosso aqui, de paraquedas, na batalha, e quando ele está ali conversando, chega o gigante filisteu, cheio de si, e começa a proferir afrontas, e Davi faz o caminho inverso, irmã Dênia. Davi fala assim: quem que é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? E eu fiz questão de ler todo o texto para vocês perceberem o seguinte. Aí eles falam: quem vencer este homem, o rei vai dar a filha em casamento, o rei vai dar presentes, o rei vai tirar o imposto da sua família para sempre. E aí Davi escuta aquilo ali. Davi escuta aquilo ali, e o que é que ele faz? Ele vai em outras pessoas que estão próximas e fala assim: como é que é essa história aí? Como que é esse negócio aí? Não, quem vencer o gigante, o rei vai dar a filha em casamento, o rei vai dar presentes e vai tirar os impostos da vida da família daquele povo para sempre. Aí Davi vai pela terceira vez nas pessoas: como que é essa história aí? Aí você olha isso aí e você pensa: será que ele tinha Alzheimer, irmão Renato? Será que ele tinha demência? Você sabe o que é isso aqui? Enquanto o povo de Israel estava olhando as afrontas de Golias, enquanto o povo de Israel estava ouvindo as afrontas de Golias, Davi estava alimentando sua fé das promessas do rei Saul. Davi estava alimentando a sua fé das promessas do rei Saul. E a igreja que está em guerra? A igreja que está em guerra, ela não pode ficar ouvindo o que os gigantes da vida estão falando. Os gigantes da vida estão falando o quê? Que nós vamos ter que engolir goela abaixo ideologia de gênero. Os gigantes da vida estão falando o quê? Que o mesmo número de divórcio dentro e fora da igreja é quase igual, o número de divórcio dentro e fora da igreja é quase igual. Os gigantes da vida estão falando o quê? Que é melhor um adolescente nosso ter relações antes do casamento, um homem com a mulher, do que um homem com o homem. Meus irmãos, nós não podemos negociar essas coisas. Nós temos que tampar um pouquinho o ouvido para o que os gigantes desse mundo estão falando, e temos que voltar os nossos ouvidos, os nossos olhos para as promessas do rei. E não é a promessa do rei Saul, não, é a promessa do rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluias. Eu fiz um vídeo e postei nas minhas redes sociais, dizendo o seguinte: uma pessoa que está com muita fome e não tem o que comer, normalmente ele procura na lata de lixo algo para comer. E quando ele chega na lata de lixo, muitas vezes ele vai achar uma comida estragada. E quando como ele está com muita fome, ele vai comer aquela comida, certamente essa comida vai trazer consequências negativas para a sua saúde, vai trazer malefícios para a sua saúde, ele vai adoecer. E espiritualmente é da mesma forma.
As pessoas aí no mundo estão famintas. As pessoas aí no mundo estão sedentas. E aí o que acontece? Como nós, como igreja, às vezes estamos calados, como nós, igreja, às vezes estamos sossegadinho no nosso canto, não estamos semeando a palavra, aí eles vão lá na lata de lixo do mundo se alimentar. Ouvem músicas lixo, assistem programações lixo, e aí você sabe o que acontece? Elas adoecem espiritualmente, e isso até pessoas que estão dentro da igreja. Está aqui meu filho Davi, 11 anos, estuda no colégio militar, e ele já me falou por mais de uma vez que tem crianças da idade dele no colégio militar que cortam os seus pulsos, estão com depressão. Por quê? Porque estão olhando só lixo, espiritualmente falando, estão alimentando seus ouvidos espirituais só de lixo. Eu trabalhei nessa cidade, eu já falei sobre isso, vocês certamente já viram. Você passa criancinhas, meninas que não tem nem seu corpo formado, com um celularzinho fazendo dancinha de TikTok, dancinha sensual. Criancinhas que não tem nem seu corpo formado ainda de mulher, rebolando e dançando. E sabe o que acontece? Nós estamos ficando calados, nós não estamos orando, nós não estamos posicionando, e o gigante só afrontando o exército do Deus vivo. É preciso que se levante no nosso meio outros Davis, outros Elias, outros Eliseus, outras Dorcas, homens e mulheres sábios. Bem disse aqui o pastor Robson sobre a questão da política no nosso meio. É preocupante, sim, mas eu falo para você com toda certeza, mesmo se o pessoal que defende tudo que a igreja é contra, mesmo se eles voltarem ao poder, se a igreja estiver posicionada, Faraó pode estar com o título de governante, mas quem governa é, aleluias, José, que representa a igreja. Mesmo se esse pessoal que é contra nós, que tem ódio de nós, se eles voltar, se a igreja estiver confiando em Deus, a igreja vai permanecer de pé. Mas se quem nós estamos defendendo continuar no poder e a igreja ficar apática, a igreja ficar fria, a igreja ficar indiferente, mesmo assim o sistema vai engolir a igreja e vai passar por cima de nós. A nossa confiança não está em primeiro lugar no presidente, a nossa confiança não está em primeiro lugar nos líderes religiosos, a nossa confiança está em primeiro lugar em Deus. Aleluias! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Humanamente falando, era impossível Davi vencer Golias. Mas antes mesmo que a peleja começasse, Davi já falou: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou te derrubar, eu vou cortar a sua cabeça, e as aves e as feras vão alimentar das suas carnes. E eu acho tão interessante que quando eu começo a ler a Bíblia, eu gosto de imaginar os detalhes. Quando a peleja começou, Davi não ficou lá esperando não. A Bíblia diz que Davi correu em direção a Golias. E eu sempre tenho falado sobre isso onde eu tenho pregado. Eu acredito que um dos maiores inimigos de um relacionamento é a indiferença. É indiferença. É melhor, eu prefiro que às vezes minha esposa me magoa falando alguma coisa e depois volta atrás e nós fica de boa, do que ela ficar fria e indiferente. A indiferença acaba com qualquer relacionamento. A indiferença acaba com qualquer relacionamento. Por isso que Deus falou, Jesus falou lá na carta de Apocalipse: é melhor ser frio ou ser quente, porque morno eu vou vomitar. Nós tivemos o prazer de passear essa semana, nós chegamos sexta-feira à noite, eu e minha família, e ali por muitas vezes, onde nós estávamos, eu senti um pouco daquilo que Jesus sentiu à vista de Jerusalém, quando ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Quantas vezes quis eu fazer com vocês igual a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. A gente olhava para um lado, pessoas se drogando, olhava para o outro, adolescentes se prostituindo.
pessoas como ovelhas sem pastor. E graças a Deus, eu estou falando isso aqui para honra e glória minha, porque eu sou talvez mais pecador do que todos aqui. Mas eu chamava meus filhos, vamos ali me ajudar o papai a pregar, vamos. Chegava ali e falava assim, meu filho vai falar um versículo aqui para você, minha filha vai falar um versículo aqui para você, e eles falavam, a gente entrava na palavra, orava para o povo. Por quê? Porque quem tem consciência de eternidade, irmãos, não consegue ficar sem anunciar a palavra de Deus. Eu louvei a Deus quando o presbítero Rubens veio aqui e falou sobre a eternidade. Nós estamos numa guerra, e como ele disse aqui, é céu ou inferno. Como ele disse aqui, as coisas da terra são passageiras. E como ele disse aqui, nós somos eternos do ponto de vista de eternidade, mas não eternos aqui nessa terra. E nós precisamos, mais do que nunca, estar alicerçado em Deus, alicerçado em Cristo. Eu não lembro bem, mas uns 3 anos eu creio atrás, eu não sei se eu já disse isso aqui, mas Deus me despertava muito em sonho, me mostrava muito em sonho que eu estava em pecado. Sonhava que eu estava pelado, sonhava que eu estava no meio da sujeira, e eu acordava e ficava assim meio sem entender. E um dia de madrugada Deus me fez sonhar que eu estava tomando banho, nu, perto de outras pessoas. E aí eu acordei de madrugada e falei com o Senhor, Senhor, qual tem sido o meu pecado? O que eu tenho feito? Fala comigo de uma forma mais clara, porque eu não tenho entendido. E Deus, como assim, em fração de segundos, Ele abriu o leque bíblico e me levou na passagem que o presbítero Rubens falou, sobre a parábola dos talentos. E naquela parábola dos talentos é muito interessante, irmã Cleimene, porque ali vai falar que tinha 3 servos. Um ganhou 5, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. E no final daquela parábola vai falar que o servo mau e negligente que escondeu o seu talento, ele foi lançado nas trevas, que representa o inferno. Agora, o que é interessantíssimo nessa parábola, eu falei até para o pastor Robson, todos 3 eram servos, Danilo. O que ganhou 5 era servo, o que ganhou 2 era servo, o que ganhou 1 era servo. O que nos faz entender que um servo de Deus que não produz, que não evangeliza, que não dá frutos, é cortado e lançado no fogo. Mateus 3 fala sobre isso, João 10 fala sobre isso, que o galho que está, olha para você ver, tanto que isso aqui é forte, nós podemos estar enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Pode um ímpio estar enxertado no oliveira? Não pode. Então, está falando de igreja, de crente, se tiver enxertado na videira e não der fruto, é cortado e lançado no fogo. E Deus naquela noite falou para mim o seguinte, você já não é mais um novo convertido. Assim como naquela parábola, um servo, assim como naquela parábola, aquele homem chegou 3 anos consecutivos naquela figueira e não achou fruto, e ele mandou cortar, já está na hora de você frutificar. Meus irmãos, e eu entendi claramente naquela noite, naquela madrugada, que uma igreja que não se preocupa com salvação de almas está em pecado. Uma igreja que não se preocupa em evangelizar está em pecado. Uma igreja que não se preocupa em dar frutos está em pecado. E uma igreja que não dá a resposta devida àquilo que Deus quer de nós, corre o risco de perder a salvação. E eu concluo aqui dizendo o seguinte: a quem Deus deu 5 talentos, Ele deu segunda capacidade. A quem Deus deu 2 talentos, Ele deu segunda capacidade. E a quem Deus deu 1 talento, Ele também deu segunda capacidade. Só que, da mesma forma que ali no exército de Israel tinha muitas pessoas que poderiam lutar com Golias, mas aquelas pessoas capacitadas como Saul e os próprios irmãos de Davi não quiseram, Deus foi lá e levantou o menino. Então Deus precisa de alguém que esteja disposto. Deus não vai cobrar de mim, de você, ganhar o tanto de almas que Billy Graham ganhou, porque o dom dele era extraordinário.
Mas Deus vai cobrar de mim e de você ser um bom servo na escola, Francisco. Fazer negócios direito, trabalhar direito, pregar na faculdade, quem está na faculdade, fazer aquilo que está em nossas mãos. Ontem, eu tenho um compromisso com o Davi, que sábado à tarde é o meu dia com ele, de nós passear, jogar bola, divertir, brincar. E a irmã Márcia pediu para mim ir lá no assentamento ontem. Tinha acabado de chegar de viagem, Davi não pôde ir porque estava em semana de provas, e também porque ele tinha pegado um começo de pneumonia antes de ir. Eu poderia muito bem falar assim, não, eu não vou lá, porque eu tenho que cuidar primeiro da minha família. Eu não estaria errado. Mas o que eu fiz? Eu convidei ele, nós fomos lá, pregamos a palavra, uma pessoa aceitou Jesus, 2 outras pessoas falaram assim que vão continuar indo lá no culto e também querem tomar essa decisão. Depois nós saímos de lá, divertimos, jogamos futebol, brincamos. Ou seja, meus irmãos, há tempo para tudo. Nós não podemos de forma nenhuma ficar indiferentes. Não podemos. É muita gente blasfemando de Deus na internet. É muita gente falando coisas pesadas contra Deus. É muitas crianças mergulhando nessas ideologias mundanas. Se a igreja não mergulhar na oração e não tiver o senso de responsabilidade, que nós estamos em guerra, nós vamos ser engolidos pelo inimigo. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Peço aos irmãos que orem por mim, pela minha família, porque nós somos carentes das orações dos irmãos. Amém?